Olá pessoal, bem-vindo à Escola Fácil Copper Shark, onde aprender é legal e divertido. Se a pandemia bugou seus estudos, aqui é o lugar certo para recuperar o tempo perdido. Então, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe um like neste vídeo. Tudo bem? Prontos para aprender? Então, vamos lá! Na questão 49 está escrito assim: a quimioterapia é um dos principais métodos para o tratamento do câncer. Como a doença se caracteriza pela multiplicação descontrolada de células, então percebam que ele deu a definição do que é o câncer. Câncer é uma multiplicação descontrolada das células. A maioria das drogas utilizadas no tratamento quimioterápico age bloqueando o mecanismo celular responsável pela produção de novas células. Então, uma forma de você tratar o câncer é você agindo com quimioterápico, ou seja, substâncias químicas que vão bloquear que aquela célula continue se multiplicando, continue se reproduzindo, tá? Então é um bloqueio. Aí o que acontece? Por que a quimioterapia tem tantos efeitos colaterais? Porque quando você ingere o remédio, ele vai agir obviamente nas células cancerígenas, mas ele pode agir em outras células. Então, quando ele bloqueia a multiplicação celular, ele bloqueia a multiplicação celular de várias células e não apenas as que devem realmente ser tratadas, que são as cancerígenas. E aí o que acontece? A pessoa começa a ter queda de cabelo, perda de apetite, perda de massa muscular, ela tende a ficar mais fraca e o sistema imunológico dela também tende a ficar mais fraco, porque a atuação desses remédios, por mais que seja parcialmente direcionada, ela não é 100% eficaz de ficar somente naquelas células que precisam. Então acaba pegando células sadias. Agora, o que acontece? No caso da radioterapia, são radiações que a pessoa recebe, e aí nesse caso a destruição das células é muito maior, só que ela é muito menos seletiva. Quando você toma um remédio para fazer a quimioterapia, você está pensando em determinadas células, então você consegue direcionar um pouco melhor. A radioterapia não, é a radiação entrando em você e matando as células cancerígenas, mas também vai matar muitas células sadias. Então, quando a gente pensa em eficácia, a quimioterapia tende a ser mais eficaz, porque ela mata mais direcionadamente quais células estão envolvidas no câncer, tá? Bom, por isso, tanto células cancerosas quanto sadias são afetadas, que ele colocou aqui, o que resulta em efeitos colaterais, tais como queda de cabelo e prejuízos aos tecidos que têm alta taxa de renovação celular. Então, vamos ver. Com base nessas informações, podemos afirmar corretamente que a quimioterapia atua, letra A, bloqueando a digestão celular realizada pelos lisossomos. Então aqui ele deu uma característica dos lisossomos. Para quem não lembra, lisossomos são organelas que estão dentro da célula, ou seja, são estruturas que estão dentro da célula, que são responsáveis por fazer a digestão dentro das células. E vai digerir o quê? Outras organelas que ficaram velhas ou que foram mal formadas. Existe um processo de reciclagem dentro das células também. O que não precisa mais ficar lá é digerido. Então, quem faz isso? São os lisossomos. Só que a digestão celular não está relacionada com a multiplicação das células, com a reprodução das células, enfim. Então, a letra A está errada porque o lisossomo não tem atuação nessa parte, tá? Letra B, impedindo a respiração celular realizada pelas mitocôndrias. Então, mitocôndrias é o nome que a gente dá para uma outra organela dentro da célula, que é responsável sim pela respiração celular. E o que é a respiração celular? É um processo de produção de energia. São as mitocôndrias, a partir de uma cadeia química, que ao fazer as reações
vão pegando a energia que é necessária e encaminhando essa energia para a célula se manter ativa e conseguir funcionar direitinho. Então a gente brinca, né, numa analogia. Se a célula é uma cidade, a mitocôndria é a usina hidrelétrica, por exemplo, ou é a usina que produz a energia, tá? Consegue energia para que a gente consiga, por exemplo, ter eletricidade, tá bom? Mas isso também não tem relação com multiplicação da célula, tá? Letra C, dificultando a eliminação de substâncias tóxicas do organismo. Multiplicação de célula não tem relação com eliminação de substância tóxica. Multiplicar a célula, o que é? Uma vira duas, duas vira quatro, quatro vira 8 e por aí vai. É aumentar a quantidade e não necessariamente eliminar o que precisa ser eliminado. A eliminação de toxinas do organismo, por exemplo, no caso do nosso corpo, acontece em alguns órgãos, por exemplo, no fígado. Quando a gente pensa numa pessoa que bebe muito bebida alcoólica, o primeiro órgão comprometido por essa atitude é o fígado, porque o fígado que dá conta das substâncias tóxicas. Se você come, por exemplo, alguma coisa muito gordurosa e começa a ficar com dor de cabeça, atacou seu fígado. A gente brinca, né? Ah, meu fígado tá atacado. Por quê? Porque você ingeriu algo que ele não tá dando conta de resolver. E aí você sente a dor de cabeça. Eu tô pensando em organismo, eu não tô pensando em célula. Então, como eu não tô pensando em célula, não tem a ver com câncer, tá? Então, por isso a letra C está errada. Na letra D, ele coloca acelerando os processos de renovação celular dos tecidos sadios. Se ele está falando que a quimioterapia atua bloqueando a multiplicação celular, ele vai bloquear qualquer tipo de renovação celular. Renovação celular é a mesma coisa que multiplicação. Se está se renovando é porque está multiplicando, está produzindo novas células. Então isso não é o que a quimioterapia vai fazer. Pelo contrário, ela vai bloquear esse processo de renovação celular, inclusive das células sadias. Por isso que a resposta é a letra E, inibindo a ocorrência de mitoses responsáveis pela proliferação celular. Então vamos lá, eu vou falar bem rapidamente para vocês o que é uma mitose, tá? Não precisa se preocupar no nível ensino médio agora. No ensino médio vocês vão aprender bonitinho, lá. Mas o que acontece? A mitose, ela nada mais é do que quando uma célula se multiplica e dá origem a duas novas células. A célula original não existe mais, porque ela se divide em duas novas. E aí depois, essa célula aqui vai se dividir em mais duas células. E essa daqui vai se dividir em mais duas células. Então, na mitose, a gente tem um processo que a gente chama de conservativo. O que acontece? Se na célula-mãe eu tinha 2 cromossomos, nas células filhas eu vou ter 2 cromossomos. E se essa é a célula-mãe, as filhas dela vão ter 2 cromossomos também. Então, quando eu olho a divisão celular chamada de mitose, eu tenho um processo em que as células filhas são iguais à célula mãe. Então, uma célula dá origem a 2, uma célula dá origem a 2, essa daqui vai dar origem a mais 2, essa daqui mais 2, essa mais 2 e essa mais 2. E isso vai sucessivamente. O que é o câncer? Imagina que nessa célula aqui de cima era para ser amarelo e rosa, o cromossomo certinho, bonitinho, para não dar nenhum problema no seu corpo. Só que houve uma mutação nesse cromossomo, nesse DNA, e aí esse DNA agora é laranja. E esse negócio laranja faz com que você tenha uma multiplicação de células desregulada. Então, na hora que esse laranja aparece, a galera multiplica de qualquer jeito, independente da sua vontade. E qual que é o problema de ter excesso de célula multiplicando? É que esse excesso de células ele vai para algum lugar e ele vai começar a comprometer o funcionamento das estruturas. Então você vai ter uma sobrecarga do sistema. Basicamente é isso que acontece. Então, a gente chama de mitose esse processo
de renovação celular, pensando na que conserva igual a mãe. Então, as células filhas vão ter o mesmo tamanho e a mesma composição da célula mãe. Tudo bem? Então, a resposta da questão é a letra E. Certo?